Opa aí pessoal, tudo certo? Resenha Futebol no ar com o nosso Resenha Retrô, dessa vez para falarmos a respeito da Eurocopa de 2016, uma das competições de seleção mais marcante dos últimos anos, principalmente para quem é Ronaldete, eu me incluo. Entre eles, não só por conta do título da seleção portuguesa, mas também porque tivemos muita inovação, cagada sendo feita no mundo das camisas de time e seleções. E nós vamos falar a respeito disso hoje. Para quem não conhece o Resenha Futebol, falamos a respeito de camisa de time aqui semanalmente. Para quem não conhece o nosso quadro Resenha Retrô, pegamos temporadas ou competições que já passaram e falamos a respeito das inovações que existiram no mundo das camisas de times e seleções daquela época. E fazemos também no final um top 10 com as melhores camisas do ano em questão ou da competição em questão. Então se você quer que a gente fale a respeito de alguma temporada ou competição específica do passado, deixa nos comentários para a gente trazer aquele toque de nostalgia aqui para o Resenha Futebol. Além desse convite de deixar nos comentários sugestão para o nosso próximo vídeo, a gente também pede para vocês encarecidamente o like, é só clicar no botão de like que tá aqui embaixo, meta de 50 likes para a gente conseguir trazer o nosso próximo vídeo do Resenha Retrô, a gente entender que esse quadro é interessante para vocês e mais do que isso, continuar falando a respeito de camisas de time aqui no Resenha Futebol. A gente também vai deixar o convite para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações, porque aqui é o lugar certo para vocês, tem vídeo praticamente todos os dias na semana, com muito conteúdo que você só encontra aqui. Mas chega de enrolação, bora falar a respeito da Eurocopa de 2016. Bom pessoal, rapidinho, por falar no vídeo que fizemos a respeito da Copa do Mundo de 14 no nosso primeiro Resenha Retrô, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem o vídeo e também um card no final do vídeo para vocês darem uma olhada assim que acabar esse. Na Eurocopa de 2016 tivemos a princípio muita polêmica, principalmente por conta da Nike, e a questão do template foi algo que pegou bastante naquele ano. Template é a base que as fornecedoras de material esportivo acabam utilizando para poder guiar uma coleção de determinado ano ou temporada dos seus clubes e seleções. Eles só mudam alguns detalhes dessa base para poder dar um toque de personalidade aos times e seleções que estão debaixo do guarda-chuva deles. Essa prática acontece há muito tempo. Ela, na maioria das vezes, sempre foi bem mal falada e bem vista, não só pelo mercado, mas também pelos consumidores. Porém, as fornecedoras de material esportivo acabam fazendo isso para poder facilitar um pouco os seus processos e, mais do que isso, economizar tempo, e tempo é dinheiro. Porém, no ano de 2016 as coisas pegaram pesado para a Nike, principalmente porque a marca vinha perdendo um pouquinho de espaço ali para sua concorrente Adidas, que volta e meia acabava sendo mais criativa e mais detalhista nos uniformes. Então a galera que curte camisas de time, até a galera que não curte, só não consome necessariamente, mas gosta de falar a respeito, sempre dizia, caraca, a Nike tá fazendo sempre a mesma coisa. Porém, era um template interessante. Apesar dele ter um design ali meio de camisa de surf, ele tinha alguns detalhes ali de respirabilidade, principalmente na versão jogador, que eram muito legais. Então, eles acabaram trazendo camisas muito interessantes e marcantes também. Então, por mais que você ache que o template é uma chatice, eu entendo todo e qualquer tipo de argumento a respeito disso por parte de você ou de qualquer outra pessoa que venha, não tem como negar que no fim das contas as camisas só precisam ser bonitas para convencer nós a comprarmos elas. E por falar em camisa bonita, nessa Eurocopa de 16 tivemos várias. E até por isso, nós vamos trazer aqui o nosso top 10 com as melhores camisas da Eurocopa de 2016. Mas apesar de a gente estar fazendo um vídeo com as 10 camisas mais bonitas, isso aqui é só a nossa opinião. Então você pode deixar a sua aqui nos comentários, porque certamente não vamos concordar, até porque essa parte estética, ela vai de cada um e o que é bonito pra você pode não ser bonito pra mim. E vamos abrir aqui a nossa lista com esse template polêmico aí da Nike para aquele ano de 2016, inclusive de uma camisa aqui que eu tô utilizando. Mas no caso, estamos falando a respeito da camisa titular da seleção inglesa. Eu sou apaixonado pelas camisas da seleção da Inglaterra, seja na Umbro, seja na Nike. Eles sempre produziram camisas interessantes, fáceis de você utilizar no seu dia a dia, até porque o branco é a cor protagonista dessa seleção. Então fica fácil de você vestir esses seus uniformes, tanto para jogar bola quanto de forma mais casual. Mas esses detalhes nas mangas aí com uma cor diferenciada, não só um tom de azul mais claro, mas também um tom de azul que divide e faz contraste com as outras cores da peça, por exemplo, um azul mais escuro no swoosh da Nike, também no detalhe aqui na gola deixa essa camisa muito interessante. Uma coisa que eu detestava desse uniforme é que ele como um todo utilizava ali, um calção e um meião de cores não tão convencionais e que eu achava que não combinava tanto assim. Mas ainda assim, a camisa em si é bem interessante, apesar de básica, ela acerta nos seus mínimos detalhes e faz uma das camisas que na minha visão é uma das mais legais da seleção inglesa da última década. Vamos seguir aqui para a 9ª colocação, essa camisa alternativa da Suécia, uma camisa bem sóbria que você bate o olho e você não pensa logo de cara na seleção sueca, isso é verdade, mas é uma camisa muito interessante que faz ali, um degradê
meio forçado ali, sem disfarce, de tons de cinza e mais do que isso, tem como protagonismo um azul meio jeans, um azul bem escurecido. Dessa vez, uma camisa da Adidas aqui para nossa lista, que apesar de eu gostar muito das camisas mais tradicionais das seleções, essa daqui chamou muito a minha atenção. E apesar da camisa titular da seleção da Suécia ser razoavelmente ali mais bonita, ela acabou não entrando aqui no nosso top 10, porque no fim das contas ela também acaba sendo mais do mesmo. Então eu decidi colocar ela aqui em 11º lugar, porque essa camisa aqui, a alternativa, me parece mais interessante. Por mais que ela não tenha marcado, quando eu bati o olho nela para poder fazer esse vídeo, eu não tive como deixar de fora. E agora vamos falar aqui a respeito da camisa da seleção belga, a primeira camisa da Bélgica fornecida pela Adidas, usada em uma competição desde esse último contrato que eles fizeram. É uma camisa muito interessante, onde eles decidiram não só manter o vermelho e preto tradicionais da seleção, mas também adicionar um tom de amarelo quase que esverdeado, naquele tom marca-texto mesmo, que ficou também muito maneiro. Essa camisa me chamou bastante atenção na época por conta dessa divisória do vermelho com preto, que ficou bem legal, cores que eu gosto bastante, mas também por conta desse detalhe marca-texto que chamou muita atenção nas listras laterais da Adidas e também na numeração das costas do jogador. E agora aqui a gente vai fazer uma rápida pausa para poder falar a respeito da inovação que a Adidas trouxe para aquela competição. Quando a gente fala de competição de seleções, seja Eurocopa ou Copa do Mundo, é onde as fornecedoras de material esportivo mais tentam trazer inovação, chamar a atenção do mercado, porque é ali onde o olho de praticamente toda a audiência está concentrado. E aí a Adidas decidiu trazer de inovação, digamos assim, as listras laterais, as 3 listras da marca alemã que constantemente eram vistas ali na parte dos ombros. Dessa vez foram para as laterais da camiseta e eu acho que trouxe um design bem legal. Você acaba inovando, fugindo bastante do senso comum quando falamos de Adidas e ao mesmo tempo não ferindo as 3 listras clássicas que tem que ter em cada um dos seus uniformes. Essa foi uma inovação bem legal que eles trouxeram, que apesar de simples, funcionou, na minha opinião, muito bem. Você pode até preferir as listras nos ombros, e muito provavelmente eu prefiro também. Mas não dá pra negar que é legal ter essa mudança. E agora, vamos seguir aqui para uma camisa da Nike. Agora falando a respeito da 7ª colocada do nosso ranking, a camisa alternativa da seleção portuguesa, que traz um tom ali de verde água sensacional. E um contraste num tom de verde mais escuro na parte da manga. Quando eu falei a respeito do template para vocês da Nike, é disso que eu tô falando. As camisas praticamente eram essa base, uma divisória ali que tínhamos da manga com a parte do tronco, uma coloração diferente ali para poder dar um toque mais especial, uma lateral ali com detalhe de respirabilidade que também dava um contraste, sempre com uma cor diferenciada, nesse caso um tom de azul, mas no fim das contas era a mesma base, mudando as cores e o escudo da seleção. E nesse ano em específico, a Nike, que muito comumente acaba fazendo fontes ali, numeração e nome de jogador com letras personalizadas para seleções, nesse ano nem isso eles fizeram, era a mesma base para todas as seleções, mudando somente a cor. Bora aqui para minha 6ª colocação, já adianto para vocês, a única camisa da Puma que nós temos aqui. A Puma teve um crescimento mais evidente a partir da Copa do Mundo de 18. Então, eles tinham poucos times no catálogo, principalmente quando falamos de grandes seleções naquela Eurocopa. E a Itália era a principal delas, hoje nem isso, já que eles estão com a Adidas. Mas na época eles faziam uma parceria de longa duração e com camisas interessantes. Essa daqui é mais uma delas. Apesar dela ser extremamente simples, ela acerta nos seus mínimos detalhes. É uma camisa ali azul com detalhes em dourado e branco, que faz todo sentido com a seleção italiana. E mais do que isso, esse dourado traz uma imponência bem legal para esse uniforme. Uma coisa que me incomodava bastante nessa camisa era na versão de torcedor, esse escudo que era aplicado em silk. Um silk bem mais ou menos, por sinal, e que acabava tirando a empolgação, a minha vontade de ter essa camiseta na época. Mas ainda assim uma camisa bem legal, com essa troca aí de costura nos fios, que fazem aí uma composição bem legal com a parte do tronco dessa camisa. E mais do que isso, traz uma vibe também um pouquinho mais retrô, porque se tratam de fios mais sintéticos e que deixam a camisa bem classuda, como já é normal das camisas da seleção italiana. E agora vamos falar a respeito da camisa da seleção francesa, anfitriã daquela Eurocopa, finalista, que acabou perdendo para a seleção portuguesa. Veio vestindo esse uniforme que eu estou utilizando, mas é claro, a sua versão o jogador era bem mais legal. Não só porque o escudo da federação era aplicado em um silk de alto relevo, com várias camadas, digamos assim, bem bonito mesmo, mas também por conta desse detalhe aí no peitoral e que a gente enxerga aqui na parte do tronco, meio que na costela de respirabilidade, que dava um toque bem legal para essa coleção da Nike na época. E a camisa da seleção francesa era a que mais trazia essa vibe de camisa de surfista, como se o uniforme fizesse parte do corpo do jogador. Eu acho que ela ficou bem interessante, é uma das camisas mais legais que a gente tem da seleção francesa e que ajuda a celebrar um momento tão importante dessa parceria de uma seleção tão competitiva e forte que viria a ser campeã do mundo 2 anos depois, com uma marca de fornecimento de material esportivo tão grande como a Nike, nessa parceria que eu acho que funciona bem demais. E por falar em seleção francesa, a sua camisa número 2 também ganhou destaque aqui na nossa lista. E essa camisa tem uma curiosidade. A parte mais
legal delas é que ela é praticamente uma bandeira ambulante, trazendo ali o azul, o branco no centro e o vermelho na outra manga. É mais ou menos ali a bandeira da França, ou, na verdade é exatamente a bandeira da França. Eu acho que essa simbologia e a vontade da Nike trazer esse sentimento de unidade, de que a seleção representava o país, funcionou muito bem. É uma camisa muito bonita, classuda, fácil de utilizar no seu dia a dia, mas difícil de utilizar em competição, por conta de algumas questões ali de coloração, pessoas com dificuldade de enxergar cores, ou então pessoas que sequer têm cor na TV deles, já que a competição é transmitida para o mundo inteiro. A seleção francesa teve que fazer algumas adaptações nesse uniforme, acabou utilizando uma camisa que era mais branca do que tudo, e como era uma camisa muito simples, ela ficou sem graça, já que a única coisa diferenciada que existia nela era de fato a cor das mangas. Mas falando a respeito desse modelo que foi comercializado, um modelo que eu sinto muito que eu não tenho na minha coleção, porque ele é bem legal mesmo, e repito, apesar de simples, ele funciona, e mais do que isso, para você utilizar jogando bola e também na sua rotina, que é algo que eu faço com mais frequência quando a gente fala de camisas de time, e tenho certeza que você também faz. E agora vamos aqui pro nosso pódio. Estamos falando das 3 melhores camisas daquela competição. Na minha visão, deixa aqui nos comentários as suas 3 camisas preferidas e se você acha que ficou faltando alguma aqui no nosso top 10. Em terceiro lugar, uma camisa que muito provavelmente vocês nem se lembram, e talvez a camisa mais ousada e diferenciada que a Nike fez naquele ano para uma seleção que nem fazia sentido eles trazerem tanto esforço assim. É a camisa da seleção turca titular, que traz aí esse vermelho com um desenho bem único em preto, e mais do que isso, esse escudo aí da seleção turca, que não é bem um escudo, me chama bastante atenção. Acho que ficava bem legal naquele uniforme e era bem diferenciado do que a gente acabava vendo a respeito de escudos de federação, né, de seleção. Então fugia bastante do padrão por si só e trazia aí, né, esse desenho em preto bem diferenciado que a gente não via em seleção nenhuma na época, e esse toque aí do vermelho com preto fica muito maneiro na minha visão, tendo ali como apenas destaques em branco a numeração dos jogadores, o símbolo da Nike e também a lua com a estrela na bandeira turca. Outra coisa bem legal desse kit como um todo é que esse gradiente, esse detalhe em degradê seguia para o calção e meião, que era escuro também. Eu acho que essa camisa aqui é bem legal, a melhor camisa que a seleção turca já teve, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha visão, e que vale ficar no nosso top 3. E agora, em segundo lugar, vamos falar a respeito da camisa da seleção portuguesa titular, e não é por causa do título que eu acho essa melhor camisa que a seleção portuguesa já teve. Inclusive a gente fez um vídeo com o top 5 das camisas da seleção de Portugal, o card aqui em cima. Eu acho que, primeiro, essa camisa economiza e muito no verde. Eu acho que vermelho com verde não funciona muito bem, e essa camisa aqui economiza bastante no verde, que é algo que eu acho que prejudica as camisas da seleção portuguesa. Outra coisa, numeração em branco. Apesar de eu ter uma preferência pela numeração em dourado nas camisas de Portugal, o branco tá ali no meio termo, já que ele é pior do que o dourado, mas é melhor do que a numeração em amarelo, na minha visão. Além, é claro, a gente consegue ver bem claramente nessa foto que eu tô usando para ilustrar para vocês, esse detalhe de respirabilidade da Nike, que traz esse toque diferencial, e mais do que isso, esse contraste de 2 tons de vermelho, né, um vermelho e o vinho nas mangas, que era característico daquele template da Nike, que você ame ou odeie, ache repetitivo. Não tem como negar que nessa camisa funcionou, ficou muito marcante, e eu adoro esse modelo na versão jogador, onde o escudo salta para fora do peito em um modelo ali que era feito de um emborrachado muito maneiro também. Essa camisa para mim aqui é incrível, eu adoro o vermelho e isso fica evidente no meu top 3, já que a camisa número 3 e a número 2 seguem nesse tom. E a minha primeira colocada é mais ou menos isso também. Com uma campanha não tão marcante, dessa vez uma camisa da Adidas foi protagonista, a camisa titular da seleção russa, que inclusive foi muito bem colocada no nosso vídeo da Copa do Mundo de 14. Eu sou apaixonado por vinho com dourado, e a seleção russa costuma acertar nos seus uniformes quando eles, ao invés de usarem o vermelho e branco, eles usam o vinho com dourado. Essa camisa é sensacional, e por mais que as pessoas na época fizessem várias piadas com cortina ou então tapete, por conta, né, desses desenhos em marca d'água que a gente tem por toda a peça, não tem como negar que é uma camisa muito legal. O vinho cai muito bem, é uma cor que eu gosto bastante, e quando você traz esse contraste com dourado, você traz a imponência que a seleção russa, apesar do seu não futebol, quer apresentar à tona, principalmente como um país. Eles mostram uma força gigantesca só nesse uniforme, que traduz muito bem o que são eles como um povo, e mais do que isso, traz aí, né, uma peça bem maneira. A gente tem seleções que utilizam o vinho com dourado aqui na América do Sul, como por exemplo a Venezuela, que não conseguem fazer peças tão interessantes quanto essas. Então essa camisa aqui da seleção russa poderia ser usada de referência aí para eles, para trazer algo bem legal. E mais do que isso, a gente tem um uniforme ali que, por conta das listras estarem nas laterais, eu acho que a camisa ela fica um pouco mais fácil de utilizar no dia a dia, e eu dou muito valor para isso também.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você acha daquela competição da Eurocopa de 2016 e suas camisas. Ficou faltando alguma camisa no nosso top 3? Qual a sua preferida também? Lembrando que tem muitas outras camisas que a gente acabou deixando de fora. Inclusive, a gente pode mostrar a nossa coleção de camisas da Eurocopa de 16. A gente tem umas camisetinhas aqui, inclusive, que ficaram fora do nosso top 10. Talvez porque a grama do vizinho é mais verde. Aqui a gente acaba perdendo um pouco de apreço. Essas coisas acontecem, mas esse é o nosso top 10. Essa foi a nossa resenha a respeito das camisas da Eurocopa de 2016. Muito obrigado pela sua audiência e falou!